E nós temos na tarde de hoje a Eliana, que vai com o tema Causa e Justiça das Aflições. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde, na nossa reflexão, que possamos estar em comunhão de pensamentos com a equipe espiritual nesta reflexão, que com certeza nos vai ajudar na nossa caminhada. Aflitos do caminho que somos, temos o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que traz grandes esclarecimentos e consolos da nossa condição de espíritos que somos em evolução. Aqui estamos neste planeta abençoado por Deus, que sob a égide de Jesus caminhamos, o Criador do nosso planeta, que recebeu de Jesus a matéria e criou o nosso planeta e é o nosso governador, nos trazendo também o seu Evangelho, os seus ensinamentos para uma diretriz amorosa, uma luz imperecível nas nossas vidas, para que tenhamos no dia a dia da nossa evolução esse norte de luz que nos ilumina e nos traz grandes esclarecimentos para que não desfaleçamos no caminho. Porque Jesus disse que nós seríamos e seremos perfeitos, sede perfeitos como o vosso Pai. Então, nesta perfeição está o entendimento da nossa condição de estarmos num planeta de provas e expiações. Então, esta é a condição do planeta. Se ele é de provas e expiações, como que nós vamos querer estar aqui sem termos aflições no caminho? Dentro desta condição, regidos pelas leis divinas, a lei de reencarnação, por exemplo, que permite que venhamos para este planeta físico para irmos ajustando as nossas imperfeições e irmos evoluindo com certeza. Então, para termos um norte e não nos perdermos na nossa reflexão, vamos seguir alguns textos aqui, algumas imagens que são bem significativas, são colocadas de propósito, para nos ajudar na reflexão, no entendimento. E como a gente faz, como gosta, as imagens para mim sempre falam muito. Eu registro, eu aprendo mais. Então, está aí, às vezes, um pouco até exagerada, mas eu tenho a impressão que ajuda todos nós. João nos diz no capítulo 3, versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somos nós. Não sabemos de onde viemos, né? E nem sabemos para onde vamos. Hoje, à luz do Espiritismo, nós sabemos, viemos do mundo espiritual e vamos para lá retornar. Mas como nós viemos? Nós trazemos uma bagagem, com certeza, de aprendizagem e de necessidades de acordo com a nossa evolução. Então, é esta a nossa grande preocupação, para que a gente possa ter um entendimento do que vai ocorrendo no dia a dia, de como nós nos sentimos. As aflições, elas são importantes. Parece um absurdo a gente falar isso, mas elas são necessárias e nós vamos ver isso. E Jesus nos alertou dessa nossa condição, quando ele disse, felizes os aflitos, porque serão consolados. Em Mateus capítulo 5, versículo 5. Esses aflitos que Jesus fala, são os aflitos que têm a compreensão de que essas aflições, essas dificuldades, essas vicissitudes que nós vamos encontrando no caminho, elas são necessárias. E elas têm uma causa para acontecerem na nossa vida. E também vamos entendendo que, como o Pai
Deus é infinitamente bom e justo, amoroso conosco, não permitiria que essas aflições acontecessem em nossa vida se não fosse necessário. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então isso é consolador para nós. Nós entendermos que, por pior que sejam as vicissitudes, as dificuldades que elas vão acontecendo na nossa vida, já é um ensinamento de Jesus. E a certeza que nós não estaremos sós. Basta lembrarmos que temos um anjo da guarda, um espírito protetor que o Pai nos concedeu para a nossa caminhada. Basta lembrarmos desse espírito quando tivermos uma dificuldade, ele nos ajudará. E tantos outros espíritos que caminham conosco, parentes, amigos, espíritos simpáticos de outras existências, que vão nos ajudando nas nossas dificuldades. Mas para esse entendimento é preciso uma fé fortalecida, uma fé raciocinada, um entendimento de espírito que somos, que estamos aqui com um grande propósito nesta terra criada para nós, para a nossa evolução, para que a gente pudesse aqui buscar o entendimento das coisas que nos acontecem. Então Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo, mas nos estimulava a caminhar com resignação e coragem, confiantes na misericórdia do Pai, e nunca excluiu os menos favorecidos do mundo, entre aqueles que são dignos de alcançar as bênçãos do reino de Deus. Aqui nós vamos lembrando resignação. Diante das dificuldades, é necessário que tenhamos. O que é a resignação, senão a aceitação com o coração, com o sentimento, a aceitação em espírito dessas dificuldades, que elas são passageiras, porque a nossa estadia aqui também é passageira. É do berço ao túmulo, num determinado tempo, né, enquanto temos a permissão de ficar aqui, e vamos lembrar que não é uma colocação de Deus. Nós escolhemos um determinado tempo para vencer as nossas provas aqui, as nossas expiações. Tudo isso feito no plano espiritual. Então, nós estamos aqui de livre e espontânea vontade, agradecendo ao Pai a oportunidade abençoada da lei divina da reencarnação, de podermos voltar, de fazermos esta revisão no plano espiritual do que nós conseguimos, em que patamar evolutivo nos encontramos, o que temos pela frente. Se Jesus nos deixou esses ensinamentos, nos alertando que poderíamos ser perfeitos tanto quanto Ele e muito mais, olha a caminhada evolutiva que temos, porque Ele é o nosso modelo e guia. Se podemos ser igual a Ele, significa que temos muito para fazer. E esse muito para fazer estão as nossas aflições. Que se a gente se agarrar às coisas aqui desse mundo físico, nós vamos sofrer muito mais. Olha a definição que o dicionário nos traz sobre a aflição. Um deles: profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, uma dificuldade, uma vicissitude, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Então, se nós nos prendermos à letra do que significa a aflição, é isso. Mas como hoje nós pautamos a nossa vida, que não é física, é espiritual, à luz do Espiritismo, nós vamos nos pautar, nos firmar na visão espírita
do que é aflição, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, depende tudo do nosso quadro reencarnatório. O que nós escolhemos sob a tutela do nosso espírito protetor, dos espíritos amigos que caminham, que viajam conosco, para passar num determinado período, em cada existência, porque são muitas, já tivemos muitas e vamos ter muitas pela frente. Então, aqui fica mais consolador, mais leve, esse entendimento, sabendo que são oportunidades de reajustes, e que o problema vem, o problema passa, e a vida continua sempre. É uma mensagem de Joana de Ângeles, em outras palavras, que diz isso, que nós não podemos esquecer. Nós somos uma vida que tem problemas, que está com problemas, mas eles passarão. A vida continua sempre. E esses problemas, essas aflições, têm uma causa. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Isso é uma informação do capítulo 5, segundo o Espiritismo, no item 3. As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do seu livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. Então, está em Céu e Inferno, capítulo 7, no item 32. E aí nós vamos pensando, porque hoje nós já estamos melhores, aí as dificuldades batem na nossa porta, e se nós não fôssemos espíritas, nós íamos nos questionar a Deus, né? Por que eu? Por que isso para mim? Mas como nós temos o entendimento, está aqui. Essas aflições, essas dificuldades remontam de tempos imemoriais, quer dizer, nós não temos o registro, mas estão lá atrás, no nosso passado remoto, em existências transatas. Nós não somos bonzinhos ainda, estamos a caminho da perfeição, estamos melhorando. Isso já é consciência nossa, já entendemos que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, estamos buscando essas leis para podermos vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades. Então, nós vamos entendendo aqui também, no ensinamento do livro O Céu e o Inferno, também o capítulo 7, o item 32, quando falamos que lá atrás, né, quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós nos perdemos no caminho. Nós fizemos coisas equivocadas, mas hoje nós já temos essa consciência e já estamos nesta proposta didática, pedagógica de Jesus, que é de educação, de renovação, vencendo o homem velho que vive em nós, buscando esse homem novo, esse homem que está preocupado com as leis divinas, que está preocupado com a justiça divina, quer fazer para o outro o que gostaria de que fosse feito para ele. Mas é muito tênue esta linha entre o bem e o mal. Então, nós aqui são voluntários e facultativos. Então, é preciso muita fé consciente, raciocinada, é preciso prece, é preciso um planejamento, é preciso meta, para que a gente possa solidificar o amor, para que a gente possa vencer o mal, que o mal, como diz a Joana, não é o que me fazem, mas é o que eu faço. Então, sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um e nem para outro. Isso é maravilhoso saber. O Pai é amoroso conosco, Ele não está nos dominando, nós não somos marionetes, nós temos um livre-arbítrio.
Hoje ou amanhã ou mais tarde, por pior que seja o homem, está lá no Evangelho, um dia se modificará. Então é por isso que nós precisamos vibrar nessa sintonia do Cristo cada vez mais, aumentando, elevando os nossos pensamentos. Então as causas das aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante a trajetória evolutiva. Então, hoje nós já estamos conscientes disso e fazendo as melhores escolhas, pautando a luz do Evangelho, buscando o conselho dos Espíritos através da prece, para que sejamos intuídos do que devemos fazer, como devemos fazer, buscando a ajuda daquele irmão que já estudou um pouquinho mais, que já está mais consciente do que nós, buscando o amparo da palestra, da leitura edificante. Enfim, nós temos grandes recursos que a doutrina espírita nos dá, para que a gente tenha essa consciência mais aberta para o bem. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas, também no céu e inferno, no item 31. Então, nós sabemos que quem estuda, quem trabalha com a educação, sabe que a avaliação da nossa aprendizagem é cumulativa. E que quando nós estudamos, nós vamos tendo que aprender as coisas, considerando sempre o que foi trabalhado anteriormente, o conteúdo que foi trabalhado, que foi estudado. Isso é próprio. E também espiritualmente acontece isso. Quando nós estamos no plano espiritual, nós sofremos por vermos muitas vezes as tarefas que nós tínhamos que ter realizado, o bem que fizemos e o mal que fizemos, nós vemos tudo isso. E o bem que deixamos de fazer e que tivemos oportunidade. Então isso causa grandes sofrimentos. Aí nós reencarnamos e numa próxima existência existe um novo planejamento, mas aquele conteúdo que ficou para trás também terá que ser vencido. Então, isso é próprio da nossa aprendizagem. Então, por isso que às vezes nós estamos aqui e já nos julgamos bonzinhos, mas estamos sofrendo. Por quê? Porque são tarefas passadas que nós deixamos de fazer e que agora temos que fazer. Então, às vezes sentimos uma determinada aflição e nem sabemos por quê. É o chamamento para a tarefa. Então aqui, é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Existe um plano mais perfeito do que isso? Existe amor maior do que isso? Do que esse Pai que permite que a gente retorne a esta terra, esta escola abençoada? Eu prefiro chamar a terra de escola e não de hospital, porque estamos aqui aprendendo e colocando em prática. Existe livro melhor do que o Evangelho de Jesus para nortear este ensino, esta aprendizagem? Não. Porque é aí que nós vamos encontrar o consolo que precisamos. É aí que nós vamos solidificar as nossas virtudes, o bem que está em nós. E é neste Evangelho que nós vamos aprender a vivenciar as leis divinas. Então, por que às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações? Por quê? Porque somos espíritos. É a consciência de quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. É o chamamento divino
que se apodera de nós e às vezes nos invade uma tristeza. Por quê? Porque nós precisamos achar o caminho do bem, é o caminho da caridade, é o caminho do trabalho, é aquele vizinho que precisa do apoio, aquele ente querido que precisa, é a ida ao centro espírita, é a leitura, é alguma coisa que alimente o espírito que somos. Nós somos de uma envergadura moral ainda muito inferior, considerando a envergadura moral do Cristo, que é o nosso modelo e guia. Então, essas aflições, essas tristezas que nós sentimos, elas são próprias, porque elas servem como alavancas para que a gente faça uma revisão e veja o que estou precisando. Alguma coisa deve ser feito. Nós não podemos ficar parados, estagnados, porque isso não é próprio do ser humano. Não é próprio da vida, que nós estamos imersos num mundo cósmico, o fluido cósmico universal. E aí, como se estivéssemos dentro de um oceano de energia, de vibrações. Então, se nós ficarmos parados, não vai dar certo. Nós precisamos estar em movimento com essas leis divinas. E esse movimento é o movimento do amor. Então, diante de tudo isso, devemos aceitar passivamente os sofrimentos? Não, porque se nós tivermos o entendimento de que esse sofrimento tem uma causa e que essa causa é justa, como Deus, nosso Pai, é justo sempre, então nós vamos buscar entender esse sofrimento, aceitar esse sofrimento com resignação e trabalhar. Porque se nós estamos tristes com o trabalho na seara do Cristo, essa tristeza vai ser vencida. E nesse trabalho nós vamos entendendo que há irmãos nossos que estão num sofrimento muito maior e não estão chorando, estão trabalhando, estão vencendo. Então, a resignação é um fator importante para vencer os sofrimentos. Olha a imagem, quando nós temos a resignação, quando nós vamos nos abrir para a vida, para o entendimento de que aquilo é passageiro e que aquilo foi uma escolha no mundo espiritual, porque nada acontece por acaso. Nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos, temos a convicção das leis divinas, somos regidos por elas. Então, nem um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore cai sem ser necessário. E nada nos acontece se não for necessário. Abençoados são os sofrimentos que nós vamos passando, porque é eles que vão polindo esse espírito que podemos comparar a um diamante, a um brilhante, de como é na sua essência e como fica depois de lapidado. Todos temos uma missão aqui na Terra, todos temos uma missão. A grande missão nossa é a propagação do Evangelho. É o Evangelho em nós mesmos, na nossa vida. Sejamos cartas vivas, como diz Paulo num texto. Então, onde o homem deve buscar uma vida melhor? Em si mesmo, na sua viagem interior, na sua renovação íntima, nessa viagem que é necessário, nesse ser espiritual que somos, porque temos em nós as leis divinas gravadas na nossa consciência. Então nós vamos buscar essa força que é própria do Espírito, com a ajuda dos Espíritos, com certeza, do primeiro que não nos desampara nunca, o Espírito protetor, o nosso anjo guardião, se assim quisermos chamá-lo. É o primeiro que nos socorre. Mas Jesus disse: pedi e obtereis. Não adianta nos descabelarmos diante dos sofrimentos, é ter a razão, fé raciocinada, é buscar o auxílio espiritual e mover os nossos pensamentos, é o nosso intelectual com o nosso sentimento
a nossa transformação moral com as nossas mãos, que é o trabalho. Pensar, sentir e agir. A nossa evolução, ela tem que estar pautada nesse eixo. Nosso pensamento, nosso sentimento e as nossas ações. Pensamento, sentimento, a doutrina espírita se encaixa aí. É o conhecimento doutrinário, é o estudo. Sem estudo nós não evoluímos. Pensamento, né? Sentimento é a nossa transformação moral. São as leis morais que nós vamos buscar e vão modificando os nossos sentimentos. É o aprimoramento moral. E depois a transformação social, porque quem se modifica, modifica aqueles que caminham junto. Nós vamos modificando. Nós temos um país, nós temos um mundo cheio de problemas. Se nós formos refletirmos, a nossa atualidade está convulsiva. O que nós vamos fazer para modificar? Modificando a nós mesmos, começando a trabalhar com os nossos pensamentos. Então, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, Emmanuel nos traz um texto, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, examina a própria aflição. Ele traz uma explicação bem profunda para que a gente possa, dentro desse texto, entender. É preciso o autoconhecimento. É preciso saber o que trazemos para podermos analisar, examinar e, partindo dessa identificação do que está em nós, irmos fazendo gradativamente, sem sofrermos pelo que encontramos, a nossa transformação, as nossas mudanças, que são gradativas. Então, ele diz, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo, quando nós queremos só as coisas para nós, quando o interesse pessoal está lá no topo, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer. Chama-se egolatria. Eu sou o mais importante, eu em primeiro lugar, não penso no próximo, não penso no outro. Esqueci que para chegar a Deus, o próximo é a ponte. Então, eu estou pensando só em mim. Vencer o egoísmo, a grande mazela da sociedade, orgulho e egoísmo. A aflição do vício chama-se delinquência. Todos os vícios são problemas para nós, sejam eles físicos ou sejam eles morais. A aflição da agressividade, o que está em nós? A cólera está lá dentro de nós, está disfarçada. Vencer a aflição do crime chama-se remorso. Então, quem pratica um crime vai sofrendo esta aflição. E aí ele vai elencando várias aflições e várias consequências que nós não vamos poder ver, mas nós chamamos a atenção para este livro, Examina a própria aflição. O livro Religião dos Espíritos, ele é maravilhoso, ele está ligado ao livro ao Céu e Inferno. A aflição da indisciplina chama-se desordem, né? E às vezes, isso aí eu me identifico muito ainda. E aí a gente vai vendo nessas várias aflições, nós vamos nos identificando e vamos vendo que temos muito que trabalhar. Mas é importante que nós temos aí como trabalhar, porque a doutrina vai nos oferecendo. Então, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Tudo de acordo com a nossa caminhada evolutiva. E aí nós vamos encontrar dentro desse quadro as explicações para as anomalias que nós encontramos
no nosso universo, em torno de nós ou mais distante de nós, não importa. Vemos tantas diferenças, né? Tantas anomalias. Uns têm tanto, outros não têm nada. Uns têm tanta saúde, os outros têm uma saúde frágil demais. Uns desencarnam mais tarde, outros desencarnam mais cedo. Então, cada um com seu histórico de aflições. E tudo isso graças à justiça divina, que permite para nós, e enquanto espíritos que somos, no plano espiritual, nós temos um entendimento de tudo isso. Sabemos que tudo está ligado à suprema justiça, que Deus tem as suas perfeições que são infinitas. Ele é a grande inteligência do universo, é a causa primária de todas as coisas. Então, se ele é isso, como que nós não vamos entender as dificuldades, a causa dessas aflições que nós vamos passando, ou que já passamos, ou que vamos passando pela frente. Então, é preciso essa educação, essa conscientização, para que a gente esteja sempre preparado para as coisas que vão acontecendo. Então, a dor que nós vamos sentindo, ela pode ser física e pode ser moral. É fruto dos seus atos, efeitos de causas por ele mesmo criadas. Então, nada é por acaso. Então, a nossa dor não é herança de ninguém, mas herança dos nossos atos, das nossas atitudes, quer nesta existência ou em existências anteriores. E se não existisse isso, se Deus houvesse organizado suas leis de modo que somente a misericórdia se exercesse, se existisse sempre o perdão, fizéssemos o que fizéssemos e Deus sempre nos perdoasse, olha o que aconteceria. O pecado perpetuaria. O homem jamais se elevaria acima dos vícios e paixões, seria um eterno escravo, porque não teria evolução, não seríamos espíritos de escola, como Jesus, por exemplo. E essa é a nossa grande esperança, esse é o nosso grande entendimento. Se hoje nós estamos onde estamos, a nossa esperança é nesse futuro de outras possibilidades, de outras oportunidades para ascendermos. Jamais ascenderia na senda do progresso, estaríamos cristalizados na animalidade, na vida das sensações. E não teria acontecido o progresso, porque não estaríamos já no sentimento, e nós estamos no sentimento. Já passou a fase das sensações, do instinto das sensações. Nós estamos vivendo o do sentimento. Então, agora é o momento de aprimoramento, melhor falando, do que há de bom em nós. Então, evitar a dor, nenhum benefício privaria o homem de conquistar o seu maior bem, a liberdade, triunfo do espírito sobre a matéria. Aí a gente faz uma analogia, uma comparação com a educação. Quando as crianças são pequenas, os bebês, quando começam a caminhar, os pais deixam que eles vão tentando sempre ficar de pé, engatinhar, ficar de pé, de acordo com a fase, e caminhar. Isso é próprio do ser humano. Então, essas tribulações, elas são próprias da nossa evolução. Uma prece que gosto muito, porque traz um consolo, que é a prece dos aflitos, que é ditada para Chico Xavier por Emmanuel, e essa prece está no livro Paulo e Estevão. Ela é citada 2 vezes. Quando o pai de Estevão morre, Estevão faz a prece. E quando Estevão morre, Abigail faz a prece. Mas ela é muito linda. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor.
embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Neste mundo de desterro é o nosso mundo aqui, mundo de provas, de expiações. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. É consolador entender nas aflições do caminho que todos nós temos. Vossa fonte generosa é o bem que não secará. E isso é próprio de nós, que somos criados para o bem. Sois a luz eterna, a porta de esperança. Vislumbremos na nossa vida, no nosso dia mais difícil, na nossa noite mais tormentosa, essa luz eterna, essa porta de esperança, que é, com certeza, Jesus, o seu Evangelho. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Olha que prece que nos traz o consolo, a esperança, essa paz ditosa, essa certeza do ser imortal que somos, do Espírito que não acaba, do Espírito que está aqui nesse mundo físico buscando vencer as suas dificuldades, as suas mazelas, com a certeza dessa doutrina amorosa que nos instrui sempre, que nos consola. Na certeza de que esses ensinamentos que Jesus nos trouxe vão nos dar a oportunidade de entendermos que os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos, heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Que esse entendimento seja constante em nós, entendermos, somos aflitos sim, mas somos aflitos resignados, somos estudantes aflitos em conquistar essa ascensão espiritual prometida por Jesus. E roguemos no nosso dia a dia, nas nossas preces, pelos aflitos do caminho, principalmente por aqueles que ainda não conhecem Jesus, por aqueles que ainda não têm o entendimento de que para toda a aflição existe o remédio, a solução está pronta. Basta nós buscarmos o pensar, o sentir e o agir. E basta, sobretudo, termos na nossa cabeceira sempre o Evangelho de Jesus, para que através desses conselhos, dessas lições amorosas, nós possamos vencer as nossas aflições, como Jesus já nos alertou lá no começo. Que a nossa caminhada seja sempre fortalecida por esta abençoada doutrina, o Espiritismo, que nos traz o conhecimento e a consolação, pautada nas duas bases importantes, conhecimento e transformação moral. Como diz Emmanuel, para a nossa evolução, para o nosso voo espiritual, nós temos que trabalhar
as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moralidade, do amor. Que Ele nos fortaleça, nos abençoe para essa grande proposta pedagógica nossa. Muita paz para todos. Agradecemos a Eliana e que possamos então refletir sobre as nossas aflições.